Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Um domingo especial com um vídeo hoje falando sobre os jogos de ontem no sábado do Wild Card. Primeiros jogos, Chargers contra Texans, Ravens contra Steelers. E nós vamos falar daqui a pouco desses dois jogos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, compartilhe, porque isso vai ajudar bastante. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo, para a resenha sobre o sábado de Wild Card? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos começar por ordem aí cronológica, falando de Los Angeles Chargers 12, 32 Houston Texans. E sim, foi meu primeiro, espero que único erro dos playoffs, ou pelo menos do Wild Card, né? Porque eu tinha colocado o Los Angeles Chargers chegando mais quente. E até que parecia que eles estavam mostrando isso no primeiro tempo. Porém, ficou só no primeiro quarto e acabou. Eles tiveram grandes campanhas no primeiro quarto, mas ficaram restritos aí a 2 field goals, 6-0. Houston Texans estava sumido, o CJ Stroud estava ali com um cara de assustado, não sabia o que fazer, dava essa impressão dele não saber o que fazer, mas conseguiram aí fazer seus 10 pontos, um touchdown ali anotado e depois um field goal. Eles vão para o intervalo vencendo por 10-6 e voltam abrindo aí 20-6 e tranquilizando um pouco mais. Teve touchdown de defesa, né? Pick six, o Justin Herbert aí sofrendo um pouco contra a defesa do Houston Texans e isso acabou pesando, tá, gente? Pesou bastante porque enquanto o CJ Stroud ele se acalmou, ele colocou a cabeça no lugar, tá certo, não foi o melhor jogo da história dele, mas ele colocou a bola embaixo do braço, ele conseguiu ajustar os passes, ele correu com a bola, o time começou a correr com a bola, principalmente no final do terceiro quarto, e ali começou a correr com a bola, facilita o jogo aéreo. Então nós tivemos aí um Justin Herbert bem aquém do que aquilo que a gente vinha vendo durante a temporada regular, e ele teve aí números muito abaixo do esperado. Para você ter uma ideia, ele teve aí menos de 50% dos passes completados, 14 de 32, tá certo, 242 jardas, mas só a recepção de 86 jardas do Larry McConkey que ajudou esse número a estourar aí a casa dos 240 jardas. Teve 4 sacks, sofrendo aí perda de 31 jardas. Ele sofreu bastante com a defesa do Houston Texans. Teve um touchdown e 4 interceptações, das 4 apenas uma, vamos dizer assim, que foi culpa de fato do recebedor, do Will Dissly. Não foi um dia muito bom, é o segundo jogo do Justin Herbert em pós-temporada e é a segunda derrota deles. Tá certo, aquela contra o Jaguars eles tinham a vitória quase que certa, 24-0 ou 27-0, não me lembro, tomaram a virada, mas porém, todavia, entretanto, nesse aqui eles já começaram até a milhão, mas na Red Zone não ia de jeito nenhum. Enquanto o DeMeco Ryans e companhia limitada conseguiram ajustar os problemas que vinham sofrendo dentro do campo, principalmente com o seu ataque, e acabaram aí ajustando os ponteiros e trazendo a vitória para Houston, uma vitória muito mais larga, muito mais forte do que eu imaginei, tá? Que poderia acontecer. Como eu falei ontem em alguns dos grupos aqui que eu sigo no WhatsApp, não é que eu não acreditaria que o Houston Texans não pudesse ganhar. Sim, eu acredito que ele poderia, eu só achava que não ia acontecer por conta da cabeça mesmo dos jogadores, né, do psicológico do time que estava um pouco mais enfraquecido em relação ao Los Angeles Chargers. Mas os Chargers continuam sendo os Chargers em pós-temporada, infelizmente, para o torcedor da franquia. Enquanto o Houston Texans, com o CJ Stroud, vai para sua segunda vitória em playoffs. Vai passar do próximo, seja Ravens ou Chiefs, aí o buraco é muito mais embaixo, mas porém, todavia, chegam com um pouquinho mais de ânimo contra o seu próximo adversário. Agora resta a gente esperar para saber o que vai acontecer com os outros jogos, mas antes de tudo isso vamos falar do próximo jogo, Ravens 28-14 Steelers. Nesse jogo, Steelers visitando Baltimore num jogo de 0 grau, tava 0 grau, não nevou, mas estava frio pra caramba. Nada que seja, vamos dizer assim,
nada que seja muito novo para nenhuma das franquias, porque ambas são de regiões mais frias nessa época do ano ali nos Estados Unidos, então frio por frio, tanto faz, não ia atrapalhar ninguém. Não teve neve que ajudou a estragar a festa. O Baltimore Ravens começou a milhão, abriu 21-0 no primeiro tempo, jogando fino da bola. O Pittsburgh Steelers não tinha e não teve jogo corrido decente, demorou para conseguir uma primeira descida, não tinha nenhuma terceira descida até o final do primeiro tempo. Eles não estavam conseguindo encaixar o jogo de forma nenhuma, nem no ataque, nem na defesa. Virou o segundo tempo e aí ajustaram alguns ponteiros, mas faltou um pouco mais de qualidade no ataque para irem além desses 14 pontos que eles conseguiram no terceiro quarto, porque o quarto terminou 0-0, 28-3 ou 28-14 no final das contas, e nós tivemos aí um Russell Wilson que começou bem lento, mas bem lento. E uma coisa que eu coloquei ontem no Twitter, que eu coloquei assim, no Russell Wilson no início da carreira, ele chegava a lembrar ali um Mustang Shelby GT500, né? Corria pra caramba, potente, forte, difícil de parar. Hoje ele parece um Palio Weekend carregado, correndo na estrada. Mesmo assim ele ainda fez algumas poucas corridas, não foram tantas, ele teve totalizando aí 6 jardas correndo com a bola em 3 corridas, porém, todavia, entretanto, o jogo corrido dos running backs aqui ficou devendo demais, apenas 17 jardas em 6 corridas do Najee Harris e 6 jardas em 2 corridas do Jaylen Warren. O Jaylen Warren e o Najee Harris ainda tiveram participação pelo ar. O Najee Harris ainda anotou 41 jardas recebendo 3 passes aí do Russell Wilson, enquanto o Warren 4 recepções em 5 alvos e 19 jardas. Pouco, ok, mas ainda tiveram participação. Os 2 touchdowns anotados pelo time dos Steelers veio com o George Pickens, que foi o recebedor com o maior número de jardas, 87 totais, e que touchdown que ele fez. Olha, touchdown show de bola, conseguiu se livrar de 2 marcadores ali, dando o giro no que estava ali mais próximo dele. E o outro foi anotado por Van Jefferson, aliás, foi o primeiro touchdown anotado pelo Van Jefferson, livre, e o segundo por George Pickens, recebendo a bola de forma magistral e se livrando da marcação. O que dá a entender que nesse segundo tempo, por ter aberto 21-0, o Baltimore Ravens deu aquela relaxada tanto no ataque quanto na defesa e resolveu administrar o tempo, tentando correr com a bola, fazendo o relógio gastar. Ok, não vou condenar essa ideia, mas e se de repente os Steelers conseguissem engrenar o jogo corrido ou melhorar ainda mais do que foi o jogo aéreo nesses 2 últimos quartos? Será que eles teriam sobrevivido a uma possível retomada dos Steelers? É um se. Quando a gente fala se, a gente abre um leque gigantesco de possibilidades. Porém, todavia, o John Harbaugh, como técnico, ele foi ali ajustando o time de acordo com a necessidade. Para você ter uma ideia, o Lamar Jackson nem precisou passar das 200 jardas lançadas. Foram 175 jardas totais em 16 passes completos de 21 tentados e 2 touchdowns. Nenhuma interceptação, sacado uma única vez para perda de 10 jardas. Mas o jogo corrido do Ravens, gente, foi espetacular. 186 jardas do Derrick Henry, 81 jardas do Lamar Jackson, 15 do Steven Sims e 12 do Justice Hills e ainda 5 do Mark Andrews, porque tiveram aí os tush-push da vida que acabaram facilitando um pouco aí o trabalho do Andrews como corredor. Então nós tivemos aí 299 jardas totais. Só por mais uma não fizeram 300 jardas neste dia ou nesta noite. Então foi um jogaço por terra. Eu ainda coloquei também no Twitter, assim, a impressão que passa é que os Ravens voltaram aos anos 80, para chutar assim, mais próximo da gente, e estavam mais se importando com o jogo corrido que com o jogo passado, né? Foram aí quase o dobro de jardas corridas em relação às jardas passadas. Não precisaram se preocupar com passe tanto assim. Então facilitou a vida, inclusive, do Lamar Jackson. Tá certo, ele correu bastante, levou umas pancadas nas costas, coisa e tal. Não deu nenhuma contusão, ele não precisou sair para tenda azul, coisa assim.
mas a gente fica atento, né? Porque ainda tem pelo menos mais 2 jogos de playoffs, que seriam os divisional e a final da AFC, caso eles se classifiquem. Se vencer a final da AFC, aí tem mais um jogo, o terceiro jogo que falta ainda desses playoffs. Seria o terceiro na fase final e o Super Bowl. Chegar saudável nessas fases é importantíssimo. O próximo jogo ou vai ser contra o Buffalo Bills ou vai ser contra o Texans. Se for a primeira opção aqui, vai ser mais pauleira. Se for a segunda, não vou dizer que vai ser fácil, porque a defesa dos Texans é difícil. É uma defesa muito bem treinada. Mas o gargalo começa a estreitar, então Lamar Jackson ou John Harbaugh e companhia limitada vão ter que começar a explorar um pouco mais o seu playbook para facilitar a vida do seu quarterback que vem jogando divinamente bem nesta temporada. Bem, galera, esses foram os 2 jogos desse sábado. O primeiro começou muito mal, ficou louco no meio do jogo, né? Interceptação de um lado, aí devolvi interceptação do outro, e fumble daqui, fumble dali. Foi assim, maluco. O segundo foi mais protocolar, mas um jogo impecável do Baltimore Ravens, uma tentativa de retomada dos Steelers no segundo tempo, que deixou o jogo um pouco mais, vamos dizer assim, mais emocionante, um pouco mais legal de se assistir no segundo tempo. Mas ainda assim, 2 bons jogos. Um pouquinho mais do que o outro, mas ainda assim, bons jogos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. O que você achou desses 2 primeiros jogos de Wild Card 2024/25? A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!